Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Volante ou meia? Galdames iguala número de participações em gols no Vasco ao de período na Europa. Pablo Galdames encaixou no meio de campo do Vasco e tem tido boas atuações, sobretudo na parte ofensiva do jogo. Indicado pela 777, como o G revelou, o jogador chegou para ocupar a vaga de volante, mas tem tido destaque nas participações em gols da equipe, já são 3 em 5 jogos no Brasil. O número já é igual ao de bolas na rede e assistências feitas pelo chileno na Europa. Vendido pelo Vélez Sarsfield ao Genoa em setembro de 2021, Galdames ficou no futebol italiano até o início deste mês de fevereiro. Foram 41 jogos, entre as passagens pelo Genoa e Cremonese, 1 gol e 2 assistências. E sim, Galdames está no Vasco há apenas 24 dias. O jogador chileno parece estar em casa há mais tempo. O próprio já brincou nas redes sociais sobre a rapidez da adaptação. A última participação em gol pelo Vasco foi na partida contra o Marcílio Dias, quando a partida estava 2-1 para a equipe de Ramon Dias, com o time catarinense em cima. Galdames descolou um lindo passe para David marcar o terceiro e sacramentar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Além do gol marcado contra o Botafogo, em passe de Payet, a outra assistência de Galdames foi logo na estreia, contra o Audax, também para David marcar. Desde que chegou ao Vasco, o chileno foi titular na primeira partida em que foi relacionado e não saiu mais dos 11 iniciais. A boa fase do volante Galdames na criação das jogadas tem chamado a atenção dos torcedores. Muitos questionam até se o jogador, na verdade, é um meia. O chileno tem atuado na maior parte das vezes ao lado de Zé Gabriel, mas por característica pisa mais no campo de ataque. Na comparação dos mapas de calor de Galdames no Genoa, na temporada 2022-2023, e no Vasco no Campeonato Carioca, é possível ver que o chileno tem atuado mais avançado. O nome do volante, que pouco jogou pelo Genoa nos 3 anos em que ficou na Itália, foi indicado ao Vasco pelo scout da 777 no ano passado. O grupo esportivo acreditava que Galdames se encaixaria bem no clube carioca, mas naquele momento não houve interesse. Em 2024, com as lesões de Paulinho e Jair, a 777 voltou a indicar Galdames para o Vasco. Alexandre Matos buscou mais informações sobre o volante e gostou do que viu. Coube ao diretor de futebol dar seguimento à negociação diretamente com o jogador, que tinha mais 6 meses de contrato com o Genoa. Sem se firmar na Europa, Galdames, de 27 anos, viu com bons olhos a transferência e parece ter dado certo. Aprovado e apadrinhado pelo compatriota Medel, além de elogiado por Ramon Dias, o chileno está em casa no Vasco. Contra a Portuguesa no domingo às 18h30, fará sua primeira partida em São Januário. Matheus Carvalho, o Cocão, deixa a timidez de lado e ganha espaço no Vasco e carinho da torcida. O início de temporada tem sido promissor para um jogador que não é titular do Vasco, mas que aos poucos ganha minutos e conquista cada vez mais confiança de Ramon Dias. A timidez está abandonando Matheus Carvalho, o Cocão. Conhecido pelo apelido no Náutico, Matheus passou a ser chamado só por nome e sobrenome quando chegou ao Vasco em abril do ano passado. Foi um pedido da diretoria do clube, que passava por um momento conturbado no Campeonato Brasileiro e convivia com a cobrança por reforços de peso. Matheus Carvalho chamaria menos atenção. Ele e seus representantes toparam, embora não tenham nenhum problema com Cocão. O jogador até gosta. É Matheus Carvalho na camisa, mas o apelido é o que pega. Não tem jeito, reconheceu Roberto Dantas, empresário do volante, da empresa RR Esportes. O próprio clube, em seu perfil nas redes sociais, faz referência à alcunha em publicações relacionadas ao atleta de 21 anos. Cocão não precisa mais esconder o apelido. As atuações corretas e aguerridas têm sido tema de debate e despertado o carinho do torcedor do Vasco. Em novembro do ano passado, com o Brasileirão ainda em andamento, o volante foi um dos primeiros jogadores a ter sua situação resolvida. O clube pagou R$2 milhões e comprou 90% dos seus direitos econômicos. A decisão teve o aval de Ramon Dias. O técnico argentino e seu filho, Emiliano, depositam bastante confiança no futebol do volante, mas tiveram o cuidado de não queimar etapas. Embora viesse de uma equipe grande e tivesse ao menos 3 temporadas de experiência como profissional, Matheus tem apenas 21 anos e chegou naturalmente assustado ao Vasco. Ele sempre foi muito acanhado, simples, mas quando entra em campo mostra ser outra pessoa. Encara todos os desafios.
Ele vem enfrentando bem esses desafios no Vasco, evoluindo organicamente, sentindo que é jogar num clube do nível do Vasco, contou o empresário. Antes de ele ir para o Rio, eu alertei. Matheus, vai acontecer isso? Evita a rede social, posta só o necessário e vai conquistando teu espaço no dia a dia. Torcedor é só emoção. O Vasco ali precisando de reforços. Ele tomou um susto no início, completou. Cocão terminou a temporada passada com 9 jogos disputados, 3 deles como titular. Este ano, viajou com a equipe para a pré-temporada no Uruguai, mas voltou antes para participar dos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca. Ele foi a campo nas últimas 6 partidas, a maioria entrando no segundo tempo. Matheus é de origem muito humilde. Ele nasceu em Tucuruí, cidade do interior do Pará que fica a mais de 7 horas de distância da capital Belém. Mudar-se para Recife para jogar no Náutico já havia sido uma grande mudança na vida do jogador. Quando o interesse do Vasco surgiu, o negócio foi fechado com uma condição: ele não poderia ir para o Rio de Janeiro sozinho e ficar longe da família. Dessa forma, os pais aceitaram sair de Tucuruí e viajaram de avião pela primeira vez na vida para morar com o filho na capital carioca. Detalhe, eles vivem em um apartamento bem próximo do CT Moacir Barbosa, mas longe da badalação da Barra da Tijuca. A gente buscou algo mais pés no chão, sem praia, glamour, para ele não se vislumbrar com o Rio, contou Roberto Dantas. Apesar do perfil discreto, o jogador recentemente engatou num relacionamento. Matheus Carvalho, o Cocão, foi aconselhado a aproveitar o bom momento e desfrutar do retorno positivo da torcida, por isso tem acompanhado comentários com mais frequência. Ele tem contrato com o Vasco até o fim de 2027. Vasco anuncia a renovação de Piton com reação de companheiros. Não cruza, faz amor. O Vasco anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de Lucas Piton com um vídeo divertido nas redes sociais. Nele, os companheiros de equipe reagem à notícia. Serginho, Maicon e Vegetti brincaram com o mascote almirante e repetiram a frase adotada pelos torcedores. Piton não cruza, Piton faz amor. Comprado no início da temporada passada, Piton tinha contrato até dezembro de 2026 e esticou o vínculo por 2 anos, até o fim de 2028. Portanto, valorizado pelo momento que vive, Piton tem sido um dos principais jogadores do Vasco na temporada. O lateral esquerdo tem 2 participações em gols em 8 jogos oficiais na temporada. Lucas Piton tem 57 jogos oficiais pelo Vasco e já marcou 2 gols e deu 8 assistências. O lateral esquerdo vive um momento especial na carreira e no âmbito pessoal, já que revelou a gravidez da esposa há algumas semanas. Piton celebra a valorização no Vasco e mira a seleção. Estou cada vez mais pronto. O Vasco começa a caminhada na Copa do Brasil nesta terça-feira contra o Marcílio Dias, em Itajaí SC. Para deixar para trás a experiência traumática dos últimos 2 anos, o time tem em algumas peças a esperança de ir além em 2024. Isso começa pelo trabalho do técnico Ramon Dias e passa pelo talento e regularidade de jogadores como Lucas Piton. O lateral esquerdo, atleta de linha com mais jogos como titular no ano passado, vive grande fase na carreira. Com um gol e uma assistência em 7 jogos nesta temporada, Piton nunca teve tempo ruim com a torcida nesta segunda. Recebeu muito carinho na chegada do Vasco a Santa Catarina. Vamos tratar esse jogo como se fosse uma final por tudo que ele representa. Um jogo único de mata-mata na casa do adversário. Então vamos entrar com muita vontade de sair com a vitória e classificados. Estamos mais preparados depois dos clássicos, porque conseguimos pontos nos 3 jogos com uma vitória no último. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Vamos seguir nessa linha e jogar todos os jogos para vencer, disse Piton ao G. O bom desempenho, que dura desde que foi contratado em 2023, chamou a atenção de outros clubes, que consultaram informações sobre o jogador do Vasco. Equipes do Brasil e de fora estão de olho em Lucas Piton, que foi comprado pela SAF junto ao Corinthians. Até agora a empresa segurou o lateral, mas a regularidade e os números podem mudar a história na segunda janela do ano. Eu vejo a valorização como fruto de um bom trabalho dentro e fora de campo. Acredito que quanto mais jogos bons eu fizer, tiver números bons, a valorização vai ser natural. Vou continuar treinando e trabalhando para evoluir o máximo possível. O Vasco tem nos dado toda a estrutura fora de campo para que dentro tudo funcione da melhor maneira, declarou o jogador de 23 anos. O gol foi uma emoção muito grande. Tínhamos anunciado a gravidez da minha esposa 2 dias antes. Já veio na cabeça a comemoração para homenagear minha esposa e meu filho. Foi muito especial aquele momento, destacou Piton sobre o gol marcado contra o Botafogo.
Em 2023, Piton foi o líder de assistências no Vasco. A precisão nos cruzamentos é um dos principais recursos do lateral, que contou o que faz no dia a dia para aprimorar o fundamento. A palavra que levo comigo é repetição. Quando você repete as coisas que você quer evoluir, a margem de acerto vai crescer. É muita repetição, muito treino, são muitos detalhes. Posicionamento, o jeito de correr e chutar. Uma coisa que eu busco evoluir a cada dia. Assim como outras características como marcação, parte física. O que eu mais evoluo é com a repetição. Em maio do ano passado, Lucas Piton figurou na lista de pré-convocados da seleção da Itália para a data FIFA que ocorreu em junho. Ele não chegou a ser convocado, mas tem dupla nacionalidade e retirou o passaporte italiano, que o permite defender a Azzurra. No entanto, o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira ainda fala mais alto. Todo jogador tem o sonho de vestir a camisa da seleção. Treino muito para receber essa oportunidade um dia. Sinto que estou cada vez mais pronto. Estar na seleção será fruto do trabalho no Vasco. Quanto melhor estiver aqui mais perto, eu estarei de ser convocado. Vou trabalhar bastante. Embora eu tenha o passaporte italiano, eu nasci no Brasil e a seleção brasileira é meu sonho, e sei que pode se tornar realidade. Me sinto preparado para isso. Mas se a seleção italiana me convocar, eu vou avaliar no momento, não posso descartar isso, porque tenho o sonho de vestir a camisa de uma seleção, afirmou o lateral esquerdo. Com Lucas Piton em campo, o Vasco vai buscar vaga na próxima fase da Copa do Brasil, às 21h30 desta terça. Basta não perder para o Marcílio Dias que o time de Ramon avança na competição. Torcida pediu. Matias Rojas é cotado no Vasco após deixar o Corinthians. Na noite da terça-feira 27, o Vasco da Gama voltou a alegrar sua fanática torcida. Em partida válida pela Copa do Brasil, o Maior do Rio venceu a equipe do Marcílio Dias por 3-1, gols de Adson, Vegetti e David. Todavia, mesmo ainda festejando o importante triunfo nesta quinta-feira 29, outro assunto segue fervendo nas alamedas do Vascão. Trata-se do Mercadão da Bola. Isso porque depois dos torcedores vascaínos descobrirem que Matias Rojas deixou o Corinthians, pedidos pela contratação do gringo estão agitando as redes sociais. Sendo assim, os seguintes comentários vieram à tona. Ele não foi bem no time paulista, porém, acredito que Ramon poderia recuperar o futuro do meio-campista. O paraguaio deitava pelo Racing, eu quero ele chegando na colina. Só temos que ver a questão do salário, porque ele seria um bom meia para ser reserva do Payet. Ainda citando o gringo, vale frisar que ele não treinou nos últimos dias no time Povo. Agora, depois de vários problemas no Parque São Jorge, ele decidiu deixar o elenco de Antônio Oliveira. Vale lembrar que no começo de 2023, o atleta já foi sondado pela direção carioca, porém, depois que o Vasco deixou o negócio em stand-by, o Corinthians fechou com ele. Agora, sabendo que o gigante precisa de reforços, Alexandre Matos pode levar o nome do meia para uma avaliação das 777 partners pensando em um possível negócio. Sobretudo se esse pedido dos adeptos ainda está longe de um final feliz, uma novidade importante envolvendo um titular da equipe pintou nos bastidores do Vasco. O Cruz-Maltino publicou o novo contrato do lateral esquerdo Lucas Piton, de 23 anos. De acordo com o canal News Colina, o vínculo do defensor vai até o final de 2028. Por fim, voltando o papo para a temporada com a vitória na última partida, Adson e Si avançaram para a próxima fase do torneio nacional. Com isso arrecadaram uma quantia milionária da CBF de aproximadamente 1,47 milhões de reais. Agora, o clube carioca encara a equipe do Água Santa SP, que bateu a Jacuipense BA por 2-1. O jogo será em São Januário, ainda sem data e horário definidos. E você, torcedor? O que você acha da situação de Matias Rojas? Deixe a sua opinião nos comentários.